Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje analisaremos a relação entre os serviços públicos e o Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, o que é serviço público? O serviço público pode ser definido como uma atividade prestacional titularizada com ou sem exclusividade pelo Estado, criado por lei, com o objetivo de atender às necessidades coletivas submetida ao regime predominantemente público. O Código de Defesa do Consumidor garante como direito básico dos consumidores a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral e inclui expressamente as pessoas jurídicas de direito público no rol de fornecedores nas relações de consumo. Além do mais, o CDC, em seu artigo 22, abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas. Vale lembrar que o conceito de usuário do serviço público pode sim se enquadrar na definição de consumidor. O princípio da continuidade impõe a prestação ininterrupta do serviço público, tendo em vista o dever do Estado de satisfazer e promover os direitos fundamentais. Há uma polêmica doutrinária acerca da possibilidade de interrupção do serviço em razão da inadimplência do usuário. Em seu material, você vai encontrar diversos posicionamentos acerca deste tópico. O serviço público é remunerado por tributos ou preços públicos, sendo que somente na última modalidade de remuneração citada, que é a tarifa, em razão do seu caráter negocial, admite-se a incidência do CDC. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o CDC aos serviços públicos prestados mediante tarifa ou preço público, também denominados de serviços públicos uti singuli ou impróprios, pois são fornecidos no mercado de consumo. São exemplos a prestação de energia elétrica, telefonia e rodovias. Em contraposição, não se aplica o CDC aos serviços prestados mediante taxas ou através de remuneração indireta a partir de tributos. Isto porque neles não há propriamente serviço ofertado no mercado de consumo, mas antes é efetivação de política pública submetida ao regime de direito público, como por exemplo, os serviços médico-hospitalares do SUS e as escolas públicas. O STJ também vem reconhecendo a validade da interrupção de seu fornecimento, mesmo quando se trate de serviço essencial, desde que não se trate de consumidor hipervulnerável, como pessoa hipossuficiente que depende de energia elétrica para manter a aparelhagem que lhe garante a vida digna. A vulnerabilidade do consumidor pode ser configurada nos aspectos técnico, econômico, jurídico-científico e informal, de modo que a vulnerabilidade não é uma característica essencial do usuário, mas subsiste nas relações de serviços públicos. Vamos finalizar nossa aula falando do Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, editado em 2017 com o advento da Lei 13.460 e que não obsta a incidência do CDC em relação a tais atividades. A citada lei estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados diretamente ou indiretamente pela administração pública, além de trazer uma série de conceitos e princípios. Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as diretrizes como urbanidade, presunção de boa-fé do usuário e a adequação entre meios e fins, entre outros. A norma igualmente prevê direitos básicos do usuário, como participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços, proteção das suas informações pessoais e comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. É vedada a suspensão da prestação de serviços em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicia na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. São deveres do usuário utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé, prestar as informações pertinentes aos serviços prestados quando solicitadas, colaborar para a adequada prestação do serviço e preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, você encontra todo um material didático relativo a este tema, que traz com maiores detalhes os temas aqui estudados. Não deixe então de examiná-los, e sem o seu sacrifício, não há vitória.
persista nos seus esforços, mesmo quando parecer muito difícil. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!